Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículo 22 a 23. Questão de ser ditosos quando foram perseguidos pelos homens. Logicamente que Jesus já sabia que todos os seus seguidores seriam muito perseguidos. E até hoje não é muito diferente. Em algumas regiões do mundo parece que ainda perseguem o Cristo, ou os seguidores do Cristo. E ele mostra que nós deveríamos ficar rejubilosos, ficarmos felizes, logicamente, porque estamos quitando nossas dívidas do passado e conquistando méritos para o futuro. Todos aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Salvo de quê? Das nossas fraquezas morais, das nossas ações infelizes, das nossas necessidades de aprimorarmos-nos. E assim nós vamos procurar, através da melhoria dos nossos sentimentos, procurar aprimorarmos-nos, procurar fazer valer o sentimento cristão, fazer valer os nossos sentimentos de amor, de solidariedade e de compaixão. Todos nós que estamos caminhando aqui na Terra estamos passando pela nossa necessidade de aperfeiçoar, necessidade de apreendermos o Evangelho e colocarmos em prática. E para aprender o Evangelho, muitas das vezes temos que passar por certas dificuldades inerentes ao nosso estágio evolutivo. E Jesus nos convida, então, a ficarmos rejubilosos quando nos perseguirem. E, portanto, se alguém te persegue, não reclame, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você não ser o perseguidor. Agradeça a Deus por estar tendo a oportunidade de quitar algum débito com o passado, alguma dívida com o passado. E assim, resplandecerás nos céus, porque terás quitado uma dívida a mais e terá conquistado alguns méritos também a mais. É por isso que todas as vezes que somos maltratados por sermos seguidores do Cristo, por querermos seguir o Cristo, devemos rejubilar, devemos agradecer a Deus. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Complexa essa mensagem, porque está mostrando que nós devemos nos negar a si próprio. Imagine, a grande maioria das pessoas, e principalmente naquela época, quem tinha dinheiro, quem era rico, quem tinha determinados títulos dentro do templo ou dentro da sociedade, se achavam o privilegiado de Deus. Porque no conceito das pessoas daquela época, quem tinha dinheiro, quem tinha um bom cargo, quem tinha uma boa posição social, seja dentro do templo ou dentro da sociedade, era um privilegiado de Deus. Quem não tinha, era um renegado. E aí Jesus traz para nós uma informação que vem totalmente contra aquilo que eles acreditavam. Porque se você quer seguir as pegadas de Jesus, renuncie a si mesmo. Deixe a sua posse para trás. Deixe as coisas que você tem e siga com Cristo, siga com Jesus. Então, esse caminho, essa opção de você seguir com o Cristo, deixando tudo para trás, ou tentar levar tudo nas costas junto com o Cristo, não dá certo. Calma, não é para você jogar tudo fora e seguir com Jesus. É que nós não podemos ter apego às coisas materiais. É que nós temos que saber que carregamos conosco a nossa dívida do passado que precisará ser reparada com o suor, com as lágrimas e também com as alegrias de fazer o bem. Com as alegrias de poder trabalhar para um mundo melhor. Precisamos negar a nós mesmos e construir intimamente o sentimento do Cristo, abandonando os apegos, os ódios, as mágoas, as maldições e recebermos então para nós somente as bênçãos, somente as luzes do entendimento superior. E aí, nós temos que procurar observar mais como nós estamos agindo. Que se nós quisermos nos salvar, como os primeiros cristãos que estavam diante
entre a cruz e a espada, como costumamos dizer, ou foge e nega Jesus, ou então você vai ser devorado pelas feras, vai ser morto, vai ser queimado vivo, vai ser morto por uma flecha envenenada, que vai te matando vagarosamente, sentindo muita dor. Era assim que eram os primeiros cristãos, eram tratados. Então Jesus, já sabendo que isso ia acontecer de antemão, tomado de grande compaixão, porque sabia que os cristãos iam passar por árduo sofrimento, então ele convida-os para essas reflexões. Salvar-se a si mesmo. Se você se negar para se salvar, você se perde. Mas se você se entregar naquele momento por fé a Jesus, você se salva. Por amor a Jesus, você se salva. Então, todos aqueles primeiros cristãos, eles iam como ovelha para o abatedouro, naturalmente. Logicamente que alguns ali no meio estavam com o coração na mão, outros estavam vacilantes, outros até mesmo sentindo muito ódio. Lógico, eram seres humanos. Mas a perspectiva de no mundo espiritual ter um local de paz, de harmonia, deixavam-se imolar. E lógico, todos eram amparados, todos eram ajudados pela pleiade de espíritos superiores que estavam lá. Mas sempre tem aqueles que guardam os seus resquícios para ser aparados ao longo das futuras reencarnações. E assim, todos nós vamos deparando com as nossas dificuldades. Ser bom cristão significa estar passando todo momento pela prova de ser cristão. Ser bom cristão significa que a todo momento nós estamos naquela famosa encruzilhada. Qual porta eu escolho? E escolher a porta que vai seguir os caminhos com Jesus é uma porta mais estreita, mais difícil de abrir, mais difícil de passar. O caminho nem sempre é muito plano, mas lá na frente tem aquela luz da esperança, a luz da redenção para quem souber caminhar com fé, determinação e coragem. Por aquele caminho muitas das vezes espinhoso, muitas vezes cheio de armadilhas, mas a chegada recompensadora. Saibamos, pois, negar a nossa vaidade, a nossa arrogância e adotarmos a humildade e a simplicidade de Jesus para podermos salvarmos-nos das nossas imperfeições, das nossas mazelas e conseguirmos um mundo de paz e de fraternidade. Com efeito, de que se virá um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? São Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, São Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, São Mateus, capítulo 10, versículo 38 a 39, e São João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Os 4 evangelistas descrevem essa passagem. Portanto, ela é de extrema importância para nós, para procurarmos, então, olhar que, ao caminharmos aqui na Terra, precisamos aprender a seguir com Jesus, a buscarmos os valores da alma, a buscarmos os valores que nos enaltecem o espírito, que nos impulsiona para um mundo melhor, que nos dá a oportunidade de sermos melhores. Tenhamos, pois, coragem de sabermos enfrentar as adversidades, entender que nas adversidades, a forma com que nós enfrentamos essas adversidades é a forma com que conquistaremos a nós mesmos e seremos impulsionados para as luzes do amor, da paz e da fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que tenhamos sempre coragem, determinação, fé e principalmente discernimento para, diante das dificuldades, sabermos escolher a porta estreita, a porta que nos levará pelos caminhos que nos conduzirão à perfeição. Paz e luz a todos nós.